Olá, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui nesse vídeo de hoje falar um pouco sobre os verbos pronominais em francês para vocês, porque eu reparo no dia a dia, né, quando eu dou aula, que as pessoas têm muita dificuldade com esses verbos. Na realidade, esses verbos são bem simples, a regra é a mesma que em português, né? Estou aqui na minha sala de videoconferência para poder aproveitar também, mostrar para vocês aquilo que eu posso fazer durante as aulas online que eu estou dando, né? Lembrando também que no dia 8 de janeiro de 2019 estarei começando com uma turma nova e eu que estou dando também aulas todos os sábados em Bruxelas. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, né, para poder explicar melhor e vocês entenderem melhor. Então, os verbos pronominais. O que é um verbo pronominal, né? Tanto em francês como em português. Os verbos pronominais em francês são aqueles que começam por se. Por exemplo, o verbo se lever. O verbo se laver. O verbo se réveiller. O verbo s'habiller. Esses 4 verbos são verbos pronominais. Vocês vão falar para mim, uai, mas o último verbo não começa por se, começa por esse apóstrofo. Então, ele não é um verbo pronominal, ele é um verbo pronominal, sim. Por quê? Porque simplesmente, né, aquilo que eu explico para os meus alunos, em francês, a gente não pode ter uma vogal atrás da outra. Na realidade, o verbo s'habiller seria o verbo se habiller. Só que em francês, como a gente não pode ter uma vogal atrás da outra, a gente tem que transformar o se em esse apóstrofo. A gente tira o E e coloca esse apóstrofo no lugar. Atenção, né? Eu vou dar o significado para vocês desses verbos. Se lever é o verbo levantar-se em português do Portugal ou se levantar em português do Brasil. Se laver, lavar-se ou se lavar. Se réveiller, acordar. S'habiller, vestir-se ou se vestir. Vou falar um pouco da diferença, porque tem gente que quando a gente fala assim, né? Tem gente que mesmo assim não consegue fazer a diferença. A diferença entre o verbo lavar e lavar-se ou se lavar. Lavar, por exemplo, eu lavo a louça, né? Eu lavo a louça. Se lavar ou lavar-se, eu lavo-me, ou eu me lavo, né? Eu estou me lavando. O verbo lever, que é o verbo levantar, eu levanto a xícara, em português do Brasil. Eu levanto a xícara, né? Eu levanto a chávena, em português do Portugal. O verbo
Se lever, levantar-se. Eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto da cadeira. Eu me levanto da cama. Levanto-me, né? Em português do Portugal. Então, tem que fazer a diferença entre esses dois verbos, né? A primeira coisa. A segunda coisa é esse se aqui, ó. Esse se, na realidade, ele é um pronome reflexo. Tanto em francês como em português, temos pronomes reflexos, né? Os pronomes reflexos. Os pronomes reflexos em francês são me, te, se, nous, vous, ce. Esses pronomes existem em português também, né? Depois eu vou dar um exemplo para vocês vão entender melhor. Muitas vezes, quando eu peço a um aluno conjugar um verbo pronominal, né? Vou dar um exemplo para você. Ele conjuga o verbo pronominal como se a gente não tivesse que mudar nada. Por exemplo, quando eu peço a um aluno conjugar o verbo se lever, o aluno escreve je se lève, tu se lèves, il se lève, nous se levons, vous se levez, il se lève. Isso é aquilo que eu vejo muito no dia a dia. Muito raramente os alunos não fazem os erros, né? Vou escrever corretamente porque o Word está trocando minhas letras. Aí, ó. É aquilo que eu vejo no dia a dia. Isso tudo é errado. Por que que tá errado? Porque a gente tem que fazer a transformação, né? Os pronomes reflexos são esses daqui, né? Existem vários. A gente tem que mudar os pronomes reflexo dependendo do sujeito. Eles dependem, né? Eles fazem concordância com o sujeito. A gente vai usar o me com je, te com tu, ce com il no singular, nous com nous no singular, vous no plural, perdão, vous com vous, e ce com il, ou então elle no plural, né? Eu preparei uma coisinha para vocês, para poder ganhar tempo nesse vídeo, né? Para não fazer um vídeo muito comprido. Vou colocar esse do ladinho.
Vou pegar novamente o verbo se lever, que seria o verbo levantar-se ou então se levantar. Em francês, je me lève. Je me lève. Em português do Portugal, eu levanto-me. Em português do Brasil, eu me levanto. Podemos reparar que temos o me aqui, ó. Em português é a mesma coisa. A gente tem um pronome reflexo. Tu te lèves, temos o te aqui. Tu levantas-te. Temos também um pronome reflexo. Você se levanta. Aqui tem um esse a mais. Você se levanta. Il se lève. Temos um se. Ele levanta-se. Ele se levanta. Nous nous levons. Nós levantamos-nos. Nós nos levantamos. Muita gente aqui fala assim para mim, ué, mas por que tem duas vezes nu? Muitas vezes, assim, tem gente que coloca só um. Mas em português também tem dois. Vocês têm o primeiro nós aqui, só que ele está acraseado, e a gente tem o segundo nós, que não está acraseado. Em português do Brasil, a mesma coisa. A gente tem o primeiro acraseado e o segundo que não é acraseado. Na realidade, o primeiro é o pronome pessoal e o outro é o pronome reflexo. A mesma coisa com o vous. A gente tem duas vezes o vous, né? Mas em português também tem o vós e o vós, né? Vocês, que é o pronome pessoal, e depois o pronome reflexo, né? Il se lève, temos aqui o pronome reflexo. Temos o pronome reflexo em português também, né? Para formar uma frase com verbo pronominal, né? Temos que respeitar a ordem seguinte. Primeiro é o sujeito, mais um pronome reflexo, mais o verbo, mais o complemento. A gente não pode esquecer desse pronome reflexo, né? A gente tem o sujeito, mesmo se o sujeito for um pronome pessoal, tal como eu escrevi aqui, a gente não pode esquecer o pronome reflexo. Por exemplo, je me lève pour aller à l'école. Eu me levanto para ir à escola. Ou eu levanto-me para ir para a escola. Je me lève. Temos o sujeito, que é um pronome pessoal, o pronome reflexo, o verbo.
Cuidado, foi aquilo que eu falei para vocês naquela hora. Por exemplo, o se lever é diferente, né? Vou colocar aqui de vermelho. Não é a mesma coisa. É diferente do verbo lever. Não é igual, né? Na realidade, o verbo se lever, o pronome reflexo, faz parte do verbo. A gente não pode esquecer esse se, né? Quando a gente vai fazer a conjugação, a gente não vai deixar o se do lado. Simplesmente, a gente vai fazer a transformação com me, te, se, nous, vous, ce, né? Já é importante lembrar disso. No livro Gramática Francesa para Lusófonos, no primeiro livro azul, né? Na página 43, se não me engano. Isso. Eu fiz uma lição sobre a frase negativa enquadrando um verbo de forma simples, né? Vocês podem ver também que esses livros que eu escrevi, né? Eu estou explicando, as explicações são dadas em português, né? Nesse livro, eu estou explicando com uma frase negativa, de maneira geral, e usada dessa forma, né? Temos o sujeito, o ne, o verbo, o pas e o complemento. Vou pegar novamente essa folha aqui do Word. Por exemplo, aqui eu escrevi: Je me lève pour aller à l'école. Je lève, vou fazer outra frase com verbo simples. Je lève la tasse. Eu levanto a xícara. Ou a chave, em português do Portugal. Se eu quiser colocar essa frase na negativa, vou colocar o sujeito, je. Depois do je, a gente tem que colocar o ne, né? Se a gente olhar a página 43 do livro Gramática Francesa para Lusófonos, a gente, depois do sujeito, a gente tem ne. Je ne lève, a gente coloca o verbo pas la tasse. Eu não levanto a xícara. Eu não levanto a chávena. Je ne lève pas la tasse. Aqui, o verbo está aqui. E o verbo, vou colocar aqui, é o verbo lever. Agora, se eu quiser colocar essa primeira frase, je me lève pour aller à l'école. Se eu quiser transformar essa frase em frase negativa. Je plus ne, je ne, sujeito mais ne, mais o verbo. Je ne me lève.
me lève, porque o verbo é o verbo se lever. Esse aqui é o verbo, né? O pronome reflexo faz parte do verbo. Je ne me lève. Aí depois a gente coloca o pas. Je ne me lève pas pour aller à l'école. Je ne me lève pas pour aller à l'école. Então, tá bom, pessoal? Eu acho que terminei de explicar aquilo que eu queria explicar para vocês. Agora, depois, se a gente quiser fazer a negativa com verbo de forma composta, né? Com o tempo no passado, por exemplo, no passé composé, já a forma já vai ser diferente. Aquilo que eu ensinei para vocês com frase, com verbo simples, né? Frase simples. Hoje eu usei o presente do indicativo para fazer essas explicações para vocês. Quem quiser aprender mais, né? Pode me seguir no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube, né? As pessoas podem me seguir no YouTube. O nome do meu canal no YouTube é Gramática Francesa para Lusófonos, né? Eu tenho também um grupo no Facebook com esse nome, né? Gramática Francesa para Lusófonos. Vira e mexe, eu estou publicando novidade. Quem quiser, quem estiver interessado em fazer aulas através de videoconferências, vocês agora já têm uma ideia daquilo que eu possa fazer durante essas aulas, né? Eu posso compartilhar minha tela com os alunos, todos os alunos conseguem se ver, conversar uns com os outros, para poder praticar a fala. Também, todos os sábados, eu estou dando aulas em Bruxelas, em Saint-Gilles, né? Eu estou pensando também em abrir outra turma em Saint-Gilles às sextas-feiras à noite. Vamos ver, vai depender muito dos pedidos, né? Eu acho que eu já falei tudo. Quem estiver interessado também em comprar os livros Gramática Francesa para Lusófonos, eu despacho os livros no mundo inteiro. É só entrar em contato comigo. São 3 livros diferentes, né? Esse livro que eu mostrei para vocês é o livro Nível Iniciante, só que na realidade não é só para os iniciantes, ele corrige muito os erros do dia a dia. Também eu tenho mais esses 2 livros, né? Eu tenho um caderno de exercício que combina com este primeiro livro. E eu tenho também um livro nível avançado. Nesse livro nível avançado, eu estou explicando os tempos compostos do passado, né? Estou ensinando o seu D, o seu I, estou ensinando a formar frases negativas com verbos com verbos do passado, né? De forma composta. Quem quiser se inscrever no meu canal também pode fazer inscrição, que vira e mexe eu estou publicando vídeos novos. Até eu estou pensando em deixar esse vídeo que eu estou fazendo agora no meu canal YouTube, né? Quem quiser fazer inscrição vai receber automaticamente umas notificações do YouTube a cada vez que estarei publicando um vídeo novo. Então, tá bom, pessoal? Eu desejo um bom dia para vocês e até a próxima.